Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do Desencontro Marcado. Hoje com uma convidada mais que especial, Wanda Ferreira. Sim! Pessoal, a Wanda, ela é psicóloga, ela é psicanalista há mais de 30 anos, ela é especialista em saúde mental e mestre em psicologia. Pouca coisa. Pouca. 30 anos aí, né, de 30 anos de psicanálise. clínica, 30 não anos, é gente, passa brincadeira. rápido. É. Obrigada por ter Eu que agradeço o vindo! convite de vocês. Bem-vinda. Ai, que Obrigada. ótimo. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que eu sei que você tem costume de trabalhar, que você inclusive fala nas suas redes, que é o tema da feminilidade, né, que perpassa também um pouco do feminino. E a gente queria conversar um pouquinho sobre isso hoje, na medida do possível. A gente sabe que é um tema complexo, que envolve muita coisa, mas a Uhum. gente vai Sim, vamos pincelando ir um pouco. conversando, né? Vamos, E acho que vamos. para começar, a gente queria saber assim, da onde vem isso? Diz por que estudar a questão do feminino, da feminilidade? Como é que isso surgiu para você, assim, no seu percurso? É, no meu percurso, não surgiu há muito tempo, tá? É um estudo mais recente. Eu comecei a estudar o feminino quando eu entendi que esse conceito tem uma relação muito estreita com o que a gente chama em psicanálise do final de análise. Eu até acho, vocês estão perguntando sobre a importância de estudar sobre isso, né? Uhum. Eu acho da maior importância, acho que é importante falar disso, por exemplo, pensando na formação do analista, desde o início, tá? Porque a gente fala em gozo fálico, gozo do outro e fala pouco do gozo feminino. Estou falando da minha experiência, Uhum. né? E é fundamental por quê? Porque ele tem toda relação com aquilo que uma análise visa em última instância, que é você legitimar a castração ao invés de recusá-la. O feminino tem a ver com isso. A feminilidade é uma outra coisa, eu vou falar também. Mas para a gente alcançar, né, um pouco, o que, que o Lacan quer dizer quando ele fala de um gozo feminino ou de um gozo mais além do falo, a gente precisa minimamente entender o que, que é o gozo fálico, né? Então, vou começar por aí. Na verdade, eu queria falar um pouquinho do Freud, porque Claro. tudo começa lá, Sim. né? Aham. O Freud fundou a psicanálise atendendo a um pedido das pacientes histéricas de que ele ouvisse o que elas tinham a dizer sobre o seu sofrimento. Isso era uma coisa que não se fazia. Uhum. Só que o sintoma histérico, ele representava um desafio para o saber médico, né? E o Freud, de formação médica, o Freud era neurologista, ele então decide ouvi-las. E aí ele vai fazendo algumas descobertas importantes, né? A primeira delas tem relação com a origem das neuroses, né? No que ele começa a investigar o relato dessas pacientes, ele descobre que o sintoma neurótico, a neurose, né, de modo geral, ela tem uma origem relacionada à nossa sexualidade, ao campo da sexualidade. E à medida em que ele vai investigando isso mais a fundo, ele descobre que essa questão remonta à infância e que ela tem a ver com a percepção pela criança da diferença anatômica, com a diferença sexual. E aí vem toda a teorização do Freud, né, sobre o complexo de Uhum. castração e o complexo de Édipo. Mas o que é mais interessante, já que estamos falando do feminino, é ele dizer que o corpo da menina faz questão para ambos os sexos. A ponto das crianças construírem teorias sexuais para dar conta disso que está ali na percepção, né, dessa imagem diferente. Sendo que, o que que as crianças vão dizer? Que existe um sexo, que é o que elas conseguem perceber. Eu não sei se vocês viram, recentemente também um vídeo de 2 irmãos conversando. Ele um menininho deve ter no máximo uns 6 anos, ela uma menina entre 3 e 4 anos, falando justamente sobre essa questão da diferença, né. Aham. E a menina aos prantos, num desamparo, assim, absoluto, dizendo que ela tinha sim a mesma coisa que o irmão tinha. Mas assim, para a gente entender isso,
No texto de Freud, a gente encontra uma espécie de equivalência entre o pênis e o falo. Acontece que o falo não é o órgão masculino. Ele é a representação que esse órgão ganha no psiquismo. E talvez isso aconteça na teoria freudiana porque o Freud não contava com um recurso que o Lacan vai contar, que é a linguística, né. O Lacan pôde depois, trazer para a gente a ideia do falo como definir o falo como um significante, né. Para o Freud isso fica muito mais complicado. Então quando Freud faz essa equivalência, a gente tem a impressão de que ele está falando do falo imaginário, ou seja, esse objeto que se destaca do corpo, que alguns perderam, outros podem vir a ganhar, né. E aí ele vai dizer que quando ele está se referindo ao complexo de castração, ele vai dizer que a menina, ela não desiste, né, de obter esse objeto. E aí ele fala da menininha sonhar em receber do pai esse filho falo. E depois, quando ele escreve um texto já bem no final já da sua produção, que é o Análise Terminável e Interminável, ele diz isso, né, que as mulheres elas vão tentar recuperar esse falo pela via da maternidade. Então, para o Freud, a maternidade seria a saída para o feminino. O Lacan vai dizer outra coisa. Uhum. Sim. O Lacan vai por um outro caminho. E o Lacan faz esse outro caminho, principalmente, assim, isso vai ficando mais claro no Lacan, depois, ainda que ele fale do falo como significante, talvez desde o primeiro seminário, mas isso vai ficando mais claro à medida em que o Lacan formula o objeto A, nesse conceito de objeto A, quando ele conceitua isso. E aí eu acho importante, agora sim, a gente falar um pouco, dessa questão da linguagem, né, que o Lacan traz o tempo inteiro, para isso ficar um pouquinho mais claro. Quando, nós passamos da natureza para a cultura, a gente viveu aí uma perda irreparável, né. Algo se perde aí. Então, para os homens se organizarem numa cultura, era preciso instituir, as leis simbólicas, né, para regular esse laço social. E nessa passagem, a gente perde algo de um gozo. Vou explicar isso com calma. O que que seria, né, esse gozo possível, esse gozo que o significante vai, de alguma forma, permitir, o significante fálico, né, vai permitir, que a gente chama de gozo fálico. Seria esse gozo localizado em determinadas áreas do corpo, que o Freud chamou de zonas erógenas. Antes disso, a gente só pode miticamente pensar num gozo, do corpo como um todo, que fica perdido, né. Eh, então o gozo fálico ele vai estar ligado a determinadas regiões, e ele é sempre um gozo que vai produzir, uma espécie de diferença entre a satisfação que você quer obter e aquela que você efetivamente obtém. O que a gente percebe em todos os aspectos da vida, né? Essa distância importante entre aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente idealiza e Isso, aquilo que é da ordem do possível, né? isso. E junto com esse gozo fálico, a gente pode pensar no desejo. Nisso que faz a nossa condição ser uma condição de seres faltantes, né. No que a gente se insere na linguagem, a gente vai se ligar ou se alienar, como a gente diz em psicanálise, a alguns significantes, que a criança, né, fisga lá do campo do outro, desse campo da linguagem, para se representar. E normalmente esses significantes não são significantes quaisquer, são significantes aos quais ela se liga, porque ali ela se viu reconhecida. E assim a gente vai se constituindo. O que que uma análise vai fazer?
Porque esses significantes, eles também têm relação com a nossa posição sintomática. Uma análise vai intervir de modo a esvaziar, a produzir um esvaziamento nesses significantes. E aí, o que antes você experimentava como gozo fálico e gozo do não falei do gozo do outro, né, acho importante falar. Então voltando. No que a criança vai se alienando a esses significantes, ali onde ela se viu representada, ela vai constituindo também uma fantasia. Por quê? Uma das questões, com as quais uma criança tem que se haver, a partir desse jogo de presença e ausência da mãe, é o fato de que a mãe deseja para além dela. E aí ela se pergunta, né, o famoso "que foi?". O que que o outro quer de mim? Para responder a isso, porque esse furo no campo do outro é algo que você não pode olhar de frente, você precisa de um anteparo para isso, então você constrói a sua fantasia. Isso funciona como uma tela mesmo, né. O que que uma análise vai fazer? Na medida em que uma análise vai esvaziando de sentido esses significantes aos quais você estava ligado. A análise vai esgarçando essa tela e vão aparecendo alguns buracos ali. Por isso que é tão difícil. Chega um momento que não é nada fácil, né. Mas enfim, e aí talvez esse seja o momento mais difícil da análise. Você experimenta uma vivência que a gente chama de destituição subjetiva. Lá no início, tudo isso para chegar no feminino. Lá no início da análise, eh, quando você quando você faz a entrada em análise, o que está sendo constituído ali? O sujeito suposto saber. E aí você se põe a trabalhar em associação livre, tentando produzir algum saber sobre esse sintoma que você leva. À medida em que esses significantes privilegiados de que eu falei vão surgindo, e o analista vai intervindo sobre eles, de modo a produzir um esvaziamento de sentido, você vai se deparar com um vazio acerca disso que você supunha que você era para o outro. Esse é um momento difícil, mas super decisivo, e aí entra o que o Lacan chamou do gozo feminino, porque é algo, que você não pode compartilhar. Você experimenta isso pontualmente, e que tem relação com o esvaziamento daquele gozo relacionado ao sintoma e à fantasia, que a gente chama gozo do outro. Então, já falei de 3 aqui, do gozo fálico, desse gozo feminino e do gozo do outro. Talvez fosse importante, falar um pouco melhor desse gozo do outro, porque ele é invasivo. Ele é aquele gozo correlato do sofrimento no sintoma. Por quê? Porque na nossa posição sintomática, né, o que a gente tem na base é a fantasia. E a fantasia, ainda que ela represente uma construção super importante, né, mas quando você está muito posicionado como objeto, a gente não fica o tempo todo, seria insuportável. Mas quando você está muito ali se acreditando esse objeto que suturaria esse furo lá no campo do grande outro, você está numa posição que o Lacan chama lá no Seminário 10 de insuportável. Ele diz com todas as letras: o insuportável é a posição de objeto. Ali você experimenta esse gozo que tem relação com a pulsão de morte, né? Do que o Freud chamou de pulsão de morte, que é vivido, por exemplo, na psicose, né? Como um gozo mortífero, quando ele fala, por exemplo, das alucinações. E que tem relação com o sintoma do neurótico também. Então, o que a análise faz é uma redução desse gozo também, desse gozo do sintoma, né? E o feminino? Por que que o feminino é um gozo para além do falo, a gente diz?
porque é um gozo. Como é que eu vou dizer para vocês? É tão difícil falar de algo que é difícil compartilhar, porque é uma experiência que não se compartilha. Quando você fala do gozo feminino, você está falando dele, você não está experimentando ele, né? Isso também Sim. precisa ser dito. O gozo fálico é esse que tem relação com a linguagem, né? Como eu disse lá atrás, e que você coloca em termos mais ou menos assim. Vamos pensar na nossa cultura. Então tá. Agora eu tenho o meu próprio negócio, agora sim eu vou ganhar dinheiro. É uma forma disso aparecer, né? Por quê? Sei lá, de repente esse cara viu nesse significante empresário algo muito precioso. Um exemplo. No gozo feminino, o que acontece é que você tá digamos assim, como esse significante foi esvaziado de sentido, você tá menos preso a essa identificação, né? Na verdade, ela já caiu. Elas vão caindo, né, ao longo do processo. Então, você também está menos posicionado nesse lugar de objeto da sua fantasia para o outro. Vocês estão Sim, conseguindo? É sim. muita coisa, né, Eu gente? fiquei até com. Achei interessante, porque às vezes a gente fala do processo de análise, e eu acho que a gente falando, né, da análise, enfim, tem tudo a ver com o feminino, né? Exatamente, por isso é importante falar disso desde o início. A gente Sim. não fala do real desde o início? É, Sim. Então, por que não falar do gozo feminino também, mais cedo? Vamos deixar sim. só lá pro final. E é uma questão que não é só para as mulheres, né? Assim, é uma questão de Ex uma análise que se dá para além do anatômico, homem, mulher, né? E eu achei isso exatamente. muito interessante, essa questão da fantasia como uma janela, porque eu acho até para quem tá dentro da psicanálise isso é uma questão, assim, né? Não sei se eu tô certa nisso, assim, mas assim, é como se a gente viesse já com uma fantasia pronta para análise. Só que para Claro. chegar nessa fantasia, às vezes é um baita de um caminho, É né? muito caminho. Então Aham. é um processo longo mesmo por isso, porque isso realmente acontece, né, essa travessia, esse esgarçar, esse furar essa tela, né, Aham. mas às vezes para chegar nessa tela a gente tem que passar É um algumas longo vezes, caminho. né. Eu posso até aproveitar, já que você tocou nessa noção de homens e mulheres, nessa Uhum. polêmica, deixa eu dizer uma coisa. Quando o Lacan, lá no Seminário 20, apresenta pra gente as fórmulas da sexuação, o que está escrito ali não há relação sexual, né? Ele não está dizendo que naquele quadro você tem o lado dos homens e que os homens só podem se posicionar daquele lado e o lado das mulheres e elas estão só posicionadas daquele lado. Por quê? Porque ali ele já diz que as mulheres, já que vocês leram o caso da Joan Rivière, isso está Uhum. colocado lá, Sim. a mulher não deixa de estar referida ao falo. A referência do falo é para o falante, não é só para os homens. Né? Só que a posição feminina, o Lacan chama esse lado de mulher, mas a posição feminina pode ser frequentada por qualquer um falante, independente da sua anatomia, cisgênero, transgênero, não é isso que importa, Sim. né? Mas E hoje, há Ana, desculpa muita te confusão interromper. aí. Porque hoje a gente vê uma movimentação assim também nas redes. Gente, tem até curso disso, né? Seja uma mulher feminina, Uhum. abra mão da sua masculinidade. Sim. Como se isso fosse algo assim. Vou Possível. escolher a roupa de É. hoje. Hoje eu vou vestir rosa, amanhã eu vou vestir azul. Como se fossem acessórios, né? Que a gente põe e tira. Sendo que a gente está falando de posições nas relações, né? Isso, Sim. posições subjetivas. O gozo fálico é para as mulheres também, o gozo feminino também. Desde que você tope, né, essa aventura de uma análise a partir daquele ponto em que as identificações começam a cair, É. né. Mas o importante a ressaltar é que quando o Lacan apresenta essas formas, ele diz: agora eu vou falar daquilo que está no lado feminino para o ser falante". Isso é dito lá com todas as letras. Senão a gente faz uma confusão. Eu, por muito tempo, fiz essa confusão, né. Quer dizer, o que ele está colocando ali, vale
para ambos os sexos. Só que quando ele fala, porque é importante dizer isso para não ficar parecendo que nós estamos falando de gênero aqui, É. né? Agora, quando ele vai falar do lado que ele chama de mulher, ele coloca lá duas coisas importantíssimas. O objeto A, que é isso que vai faltar para sempre, que a gente não vai alcançá-lo mais, está perdido, né? Ele só vai funcionar como causa de desejo. Sim. E ele coloca também duas outras letrinhas lá que ele chama S de abarrado, que é o significante da falta no campo do outro. É isso que uma análise precisa legitimar. Ao outro sempre vai faltar. É impossível alguém se ofertar como um objeto que suture essa falta no campo do outro. Por quê? Porque o campo simbólico é furado. Porque a linguagem nunca vai dar conta de dizer tudo da experiência humana. Então, ele coloca esses dois elementos do lado feminino. Mais uma vez, como eu disse para vocês, o feminino tem relação com o final de análise. Sim. Né? Agora, a feminilidade já é uma outra coisa engraçada. O Freud fala muito mais de feminilidade do que o feminino, de gozo feminino. Ele não usa essa é uma expressão do Lacan. Mas, e quando ele vai falar de feminilidade, ele nos deixa, ainda que o Freud tenha sido tão franco, né? Quando ele diz, gente, essa questão eu não consigo responder, o que querem as mulheres, mas ele nos dá uma dica preciosíssima quando ele diz o seguinte: perguntem aos poetas, né? Mas ele diz assim: investiguem a relação mãe e filha. Ali tem uma hostilidade. É claro que isso é inconsciente, assim, não, às vezes isso aparece claramente, mas as meninas responsabilizam inconscientemente a mãe por não ter dado a elas aquele órgão onde elas supõem que ali tem algo, enfim, que simplesmente não veio para ela, foi negado, né? Então, assim, nessa hostilidade, a gente vai observar que muitas vezes ela acontece porque há uma dificuldade da mãe daquela jovem ou daquela mulher, ela própria, com a sua feminilidade. E aí, essa mãe tem dificuldade, né, de transmitir a essa filha o vazio que ela vai precisar encarar, mas que vai permitir que ela possa inventar a sua. Porque por que o Lacan diz que a mulher com A maiúsculo não existe? Né? Enquanto a gente está na faculdade, a gente fica, meu Deus, o que é isso? Eu tô aqui, como que eu não existo? Eu tinha uma amiga que perguntava assim, mas você está estudando Lacan? Você também acha que a mulher não existe? O que o Lacan está dizendo? Não existe, gente, essa essência da mulher. Né? Algo que a gente possa dizer, olha, isso aqui está uma mulher. Isso não há. Por isso, a gente pode entrar, então, no tema da mascarada, que vocês já viram, né? Quer dizer, esse artigo foi publicado, o Freud ainda era vivo, mas o Freud não comenta esse artigo da Joan Rivière. O Lacan vai comentar. E o que a Joan Rivière diz lá? Que a feminilidade tem a estrutura de uma mascarada, não é isso? Como é que a gente pode entender isso? Porque essa mascarada... Só beber uma aguinha aqui. Claro, claro. Sim. Inclusive, esse artigo que a gente tá conversando também sobre ele, a gente pode deixar ele no link, né? Isso. Pro pessoal que tá interessantíssimo. assistindo dar uma olhada também. Uhum. Sim, olha só, a mascarada, essa estrutura da mascarada, ela pode estar tanto do lado da mulher, da feminilidade, como na histeria. Qual é a diferença? A histérica, ela vai usar essa máscara, na verdade, para se proteger desse furo do feminino. Porque o que ela faz? Ela se coloca, ela encarna esse objeto da fantasia do outro. Por isso que é insuportável, né? Mas assim, ela encarna porque estou pensando numa histérica, né, que não concluiu a sua análise, porque ela ainda acredita na possibilidade de existência desse objeto
que vai ser isso que o outro que vai tamponar o furo do outro. E aí ela decide encarnar esse objeto. Vai experimentar um extremo desprazer, né? E não vai conseguir Sim. atingir esse Uhum. É objetivo, impossível. né? Agora, a mulher, por que que a mulher joga com a máscara? E é de jogar mesmo, né? De uma maneira diferente. Se ela já entrou em contato, já vivenciou esse encontro desse vazio, né? Lá na sua análise, eh, dessa ausência de respostas para esse furo, e já que ela, de alguma forma, sabe que ela precisa inventar ali alguma coisa, ela vai usar a máscara de outra forma. Deixa eu explicar uma coisa também importante sobre a fantasia. Ainda bem que não tem como colocar fórmulas aqui, senão já ia estar escrevendo. A galera Mas de casa não ia estar entendendo nada. É. É. mas assim, uma máscara, quando o Lacan fala da mascarada, uma máscara a gente tem que entender como um semblante ou uma aparência. É um se fazer de, né? Da mesma forma como o analista se faz de objeto quando ele está escutando na clínica. Então, essa máscara, ela é um semblante, não é só uma imagem, tá? É um conjunto de elementos simbólicos também. Para você sustentar uma máscara, você faz isso com base numa posição de verdade, tá? Tô falando aqui de como funcionam os discursos. Numa posição de verdade. O que é essa posição de verdade? Essa verdade de que a gente fala, que só pode ser semidita, que tem estrutura de ficção, essa verdade é a nossa fantasia, né? Então, quando você está posicionado diante dessa verdade, de modo a acreditar muito nela, na possibilidade de existência desse objeto que suturaria o furo do outro, você está sustentando esse semblante da maneira da histérica. Quando você já fez a sua travessia, o seu modo de usar a mascarada é outro, né? Literalmente, você pode. Eu gosto desse verbo. Você tá ali sustentada por uma verdade com a qual você pode brincar. Isso faz toda a diferença. Você não está encarnando, e literalmente emprestando seu corpo para encarnar esse objeto, né? Você está ali fazendo semblante. É diferente. Sim. A feminilidade tem a ver com isso. Mas vocês concordam que a experiência com o gozo feminino é fundamental para você conseguir sustentar esse semblante? Sim, Isso sim. ficou claro? Sim. E acho que a gente pode trazer, assim, exemplos, né, para ficar um pouco mais claro de como isso aparece na mulher, né, essa busca de, principalmente da posição histérica, né, de quando eu tiver isso ou eu faço isso para aí tem várias saídas, né, para essa questão da Uhum. histeria, como que isso aparece, assim, na clínica, Olha, principalmente. você me fez lembrar o livro que a Vera Iaconelli está lançando, que se chama Manifesto Antimaternalista. Ainda não chegou para mim, Uhum. mas o que eu pude ler até agora é que ela está fazendo uma crítica a esse modelo de maternidade vigente, mas é claro que ela está tocando na questão do feminino aí também, porque o que que aconteceu com as mulheres nos últimos anos? A gente acumulou funções mais do que tudo. E aí, se você quer um exemplo da clínica, isso é dito por homens e mulheres, mas na minha clínica eu tenho mais mulheres, eu ouço isso com muita frequência. Não só na clínica, tá, gente? Isso na vida, Na vida. Sim. tá? Isso na vida, eu vou falar aqui, vocês com certeza vão pensar em alguém que diz isso. Olha só, eu preciso dar conta de tudo. Isso. O que que é isso? O que que significa dar conta de tudo? E um discurso muito difundido, né? Sim, Inclusive, sim. de novo, nas redes, né? Já que estamos na rede, falar um pouco sobre isso também. Uhum. Às 5 da manhã eu tô acordando, meu short matinal, vou pra academia, chego em casa, tomo conta dos filhos, vou pro trabalho, tomo conta do marido, da casa.
E aí é o corpo perfeito, é o cabelo perfeito, a Sim, unha sim. perfeita. Final de semana, vários amigos, dinheiro, né? É, é uma exigência Isso, tamanha. de Sim. desempenho. Isso é do nosso Isso. E momento. isso tem uma marca, até assim, falando num parênteses aqui, que a gente estava conversando um pouquinho, eu e a Aline, antes de começar, uma marca tão no corpo, assim, eu acho que da mulher, e aí, assim, acho que dos homens também, mas de alguma maneira, em específico no corpo da mulher, né? Isso de dar conta de tudo, que eu até vivenciei isso, é uma história meio particular, que é um pouco disso. Eu fui diagnosticada com uma dessas doenças agora, assim, ovário policístico. Daí a médica me perguntou: "Nossa, mas você não sentia os sintomas?" E ela foi falando dos sintomas e eu falei: "Sentia, mas eu achava que era normal. Achava que era isso, a mulher tinha que aguentar." Olha Então, isso. é um pouco disso, a gente vai dando conta de uma coisa que agora eu tô me dando conta, assim, que era uma dor da ordem do absurdo, do insuportável, e eu estava dando conta como se fosse uma coisa do normal, Isso. né. A gente precisa enxergar que tem alguma coisa muito maior, eh, que rege, né, as relações, essa exigência de desempenho, que faz isso parecer natural, Sim. né. Então a gente precisa estar atento para isso, porque as mulheres hoje frequentam muito o lado masculino, o lado Muito. fálico. Sim. E aí dá no quê? Dá no burnout, É. É. dá na depressão, na ansiedade, nas crises de ansiedade, né. Sim. Dos 2 lados, mas já que nós estamos falando, Sim. né, da feminilidade, Sim. então, essa reflexão é urgente e necessária. E muitas vezes é dar conta de tudo, lógico, para si, mas principalmente para o olhar do outro, Sim, né? com certeza, É. principalmente. É. Principalmente pro olhar do outro. Então, olhem como eu consigo. Sim. Vou postar para que Uhum. todos vejam quantas horas eu consigo trabalhar, como eu sou potente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, de como o masculino se exibe, né? Mas a exibição tá para todos. Sem Cada um vai Sim. se dúvida. exibir da forma que achar mais bonito, literalmente. Pois é, e aí vem aquela pergunta, assim, que eu acho que não é nem mais "pra quê?". Eu gosto de perguntar assim: "Pra quem?". Sim. Você tá atento ou atenta para quem é que isso é interessante? Para quem você está dedicando isso que talvez seja o bem mais precioso na vida de uma pessoa, que é o seu tempo de vida, Sim. sabe? Uhum. E então eu acho que é importante vocês fazerem um episódio aqui sobre isso, Uhum. É. sobre esse engodo Sim, dessa aparência de quem tem mais desempenho que o outro. Isso é é. muito fálico. Sim. Muito, Sim. muito. Isso. E assim, eu escuto muito isso na clínica, né, que é alguma coisa das emoções, assim, que a pessoa tem algum acesso a alguma coisa que não dá conta de tapar, alguma notícia desse vazio, que aí é pela via das emoções, né, de uma coisa que aparece, às vezes vem da ordem de uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido, mas assim, aquilo vem dar uma notícia de alguma coisa que ela não quer saber, né, e ela vem com uma demanda, assim, né, a pessoa geralmente: "Como que eu controlo isso?", É. né. Piorou a É. situação. Já que você falou em vazio, eu acho que a gente precisa resgatar isso. O valor do vazio e a possibilidade da invenção. A história da mulher não existe, que a gente estava falando há pouco. Por que, que a gente diz que em psicanálise, né, uma mulher se conta uma a uma? Primeiro, já que não existe essa essência, cada uma vai ter a chance, né, de inventar a sua feminilidade. O que a gente está vendo são as mulheres fazerem tudo igual, Tudo igual. né, seguindo esse padrão. E o que eu acho mais importante, sem reflexão, Sim, né, sem parar para pensar que por quê? Mas por que que eu tenho que dar conta de tudo? Gente, é sim.
tão bom você poder não dar conta de tudo, sim. você poder falhar, você poder ser Isso. humana. Isso, Tem isso. uma pergunta aqui também da clínica, assim, né, que eu geralmente faço às mães, que as mães chegam muito assim: "Eu não sei o que fazer com isso", em relação ao filho, né, e geralmente eu tô atendendo a criança. "Eu não sei o que eu faço, me ajuda". E aí geralmente eu pergunto: "O que que você acha? O que que você sente? Você conhece o seu filho. O que que você acha? Como é que é?". Eu vou falar: "Você que conhece ele". E elas tomam isso com uma surpresa. Isso me preocupa às vezes, porque é dessa ordem. É você Não quem sei. nessa discussão aqui, se alguém pode saber alguma coisa, é você. Mas agora você me lembrou uma outra coisa interessante, né? Elas perguntam para analista, mas elas também vão procurar no Google. Bom, É, E a vão mesmo. questão da transmissão geracional, né? nossa. Das mães para suas filhas, o que tem sido transmitido? Eu acho que essa é uma questão também, porque na verdade, assim, como esse caminho para a feminilidade não tem um padrão aí, e como eu disse há pouco também é importante que essa mãe da jovem ou de uma mulher, ela o modo como ela se posiciona frente à sua feminilidade, que é algo que vem da geração anterior, também é fundamental. Então parece que tem um gap aí, eu não sei muito bem exatamente o que, mas o que a gente observa é que essa transmissão oral Uhum. de mãe para filha, houve uma intervenção aí, uma invasão quase, né, que dificulta, esse processo. Alguma transmissão que se Sim, fazia e a impressão que eu tenho é que isso foi interrompido, sim, né. Não sei sim, como é que aparece aí na sua Sim, clínica, como você estava falando, sim. sim. né. Me vem, assim, essa ideia desse, né, que eu acho que tá dentro do que a gente tá falando, né, dessa questão do horror ao feminino, que não tá só nesse lugar do, acho que isso é importante, né, dessa questão de uma certa violência, né, contra a mulher e tudo, tem alguma coisa disso, mas um horror feminino que às vezes é da própria mulher, essa questão, assim, um horror, né, nessa posição que a gente tá falando, disso que é vazio, né, de não dar conta de ficar com isso, e às vezes até, eh pegar esses subterfúgios aí, né, assim, de alguma resposta, de alguma coisa já Me pronta, parece né. que a filha aponta também, como a Ana estava falando, né, para a mãe esse vazio. E aí É, talvez esse horror seja quase que compartilhado, né. Agora vocês me fizeram pensar uma outra coisa, né, nessa expressão horror ao feminino, né. A gente vive num estado que é um dos campeões de feminicídio, né. é. Sim, sim. Isso é Todo dia o jornal Eh, passa vários casos. e o que que a gente como é que a gente lida com esse furo do feminino, se não com os recursos simbólicos, né. sim. É como se a gente tivesse carente de recursos simbólicos para lidar com isso. Mas será que isso não tem a ver também com uma o significante que você fala, invasão, me pegou, assim. É isso que é da rede, da tela, da internet, isso que é colocado muito, como substituto da relação, Uhum. dessa relação? Acredito que sim. Esse fenômeno das redes, eu não consigo deixar de fazer uma ligação com uma coisa que o Lacan trouxe já no final do seu ensino também, que ele chamou o discurso do capitalista. Isso. O discurso do capitalista, que tende a fazer com que a impossibilidade da relação sexual, né, eh, essa impossibilidade de suturar esse furo no campo do outro, e ela tende a anular essa impossibilidade, o discurso do capitalista. Então a impressão que a gente tem é que a gente está vivendo um tempo onde o horror continua sendo a castração, Isso. né, a esse vazio ou esse furo, como vocês quiserem. Eh,
Mas parece que é como se o nosso tempo acreditasse que é possível deixar isso de fora. Sim. É a coisa do goze, né? É Do possível. imperativo de gozo. Faça, Exatamente. compre, tenha, seja. Né? Você É. pode ser o Dê que você conta quiser. de tudo. Sim. E essa é a ligação, né, que a gente estava até discutindo antes, esse horror é a castração, né? Porque o feminino traz isso. Então é um horror a esse Uhum. lugar da castração, porque o feminino está diante dessa questão do vazio, né? É. E eu não vim aqui para isso, mas assim, eu preciso falar, eu preciso dizer que nesses momentos, assim, é quando a gente mais precisa resgatar a psicanálise, Sim. o discurso psicanalítico, no meu modo de entender. Eu só posso falar do caminho que eu fiz, né? Mas, por exemplo, Teresa de Ávila é uma mulher que o Lacan é um exemplo, né? É uma mística que o Lacan usa, não só ela, né? São Juan de la Cruz também, mas pegando ela, é uma mística que o Lacan usa para falar do gozo feminino. Por que ele escolhe essa figura? O que que tem ali na experiência mística? Se vocês procurarem depois, é bonito pra caramba. É, a etimologia do termo místico tem a ver com silêncio, ou seja, com vazio de representação. Então, pode ser não, as escritoras, por exemplo, né, artistas. Agora vamos falar de todos os lados, né? Não só as mulheres, os homens também. Os artistas talvez alcancem a possibilidade de fruir de um outro gozo que esteja para além dessa armadura fálica dos ideais da cultura, né? Mas o que eu posso dizer é que uma análise nesse ponto, ela representa uma possibilidade de liberdade. Sim. Ela te leva a fruir de uma margem de liberdade em relação a esses imperativos, Sim. né? Poder fazer alguma outra coisa, né? Não é? Poder, de alguma forma, enfrentar o medo de não se ver todo amado, né? Atravessar isso, Atravessar isso, atravessar isso, exatamente. né? Eu costumo dizer assim, há muitos anos, quando Diana Rabinovich esteve aqui em Vitória, né, ela fez uma fala, e foi tão interessante assim, porque a gente gravou o seminário inteiro, no final não tinha sido gravado nada. Que Sim. ótimo! Não adianta, a gente tenta aprender adianta. o saber psicanalítico. Não conseguimos, não ficou a gravação. Mas ela fez assim ela usou uma imagem que eu achei tão interessante, a respeito de uma análise nos levar a tirar um piano das costas, Olha só. ao final, porque tem uma redução desse gozo do masoquismo, sem dúvida. Então, talvez nesse sentido, né, esse peso de você Sim. carregar o imperativo de gozo ou o imperativo de caber num ideal, isso é algo que você consegue atravessar. Isso. Né? É bom a gente falar disso, né? Porque às vezes eu escuto muito as duas coisas. Tanto que a psicanálise vai salvar a sua vida, vai curar tudo. Não é por aí. Não. Mas também, às vezes, eu escuto: a psicanálise não serve pra nada. Não adianta em Pasternak. nada. É. Também é isso, né? Temos aí, né, agora. Pseudociência. Também tem nada a ver com isso. O lugar da psicanálise é esse. Tem aquele Sim. livrinho, né, do que pode uma análise, que é algo. Não é nem tudo, mas também não é nada. Sim, tem uma aposta, né? A psicanálise é uma aposta, o analista aposta na psicanálise. Agora, o analisante precisa apostar e trabalhar. E É aquilo que você trabalhar. falou, é muita água para passar embaixo da ponte, é verdade. É O isso aí. caminho não é fácil, mas vale a pena, não posso dizer outra É da coisa. ordem de um trabalho, né? Por isso que Não é? estamos aqui Sim. trabalhando. Agora,
a gente ficou falando de maternidade, relação mãe e filha. Ô, gente, essa é a história de mãe narcisista que eu não dou conta. Desse discurso da internet de novo, né? De quase que. Vou usar essa palavra, talvez não seja por aí, mas quase que vilanizando, né? Assim, a figura da mãe, que, nossa, o narcisismo dessa mãe, sei lá o que esse povo tá chamando de narcisismo, Uhum. que o que Freud fala não é nada disso, mas tentando colocar a mãe numa caixa, assim, quase que maléfica, né? Como se o sujeito não tivesse atividade, não fosse ativo, né, nesse processo de relação ao outro, né. Mas eu acho, assim, interessante você estar trazendo isso, que é uma espécie de banalização de conceitos que são Tão absolutamente caros. caros à psicanálise, que são fundamentais, né, o narcisismo. Agora, a figura do narcisista, né, como se houvesse um tipo narcisista. Como se fosse um Sim. DSM. Mas tá virando Exatamente, isso agora, né. né? Gente, não foi nada disso. Freud ensinou pra gente, chamou de narcisismo uma etapa da nossa constituição psíquica, da constituição do nosso eu, né. É um período, né, pelo qual todos nós precisamos passar para a gente se constituir. Então, assim, vejo muito mal usado Muito. esses termos, né, são conceitos que têm sido utilizados aí para qualquer coisa, para Qualquer dizer qualquer coisa. bobagem. Mas assim como a psicanálise é muito mais questionada do que estudada, né? Vem essa herança de utilizar conceitos soltos para falar qualquer coisa vazia. E não por acaso a psicanálise é tão criticada Muito. e tanta gente não quer saber da psicanálise, né. O que que a psicanálise tem a nos dizer em última instância? Não há o objeto do desejo humano. Não existe a possibilidade de você fazer um com o outro. Isso é o oposto do De todo esse goze. discurso. Tem uma resposta pra isso aí, tem Isso. uma saída assim, Quase assado, que né? um ódio ao trauma, né? Assim, É. há uma Trauma. importância, esse trauma Sim. original, né, que nos constitui, ele tem a sua importância, não tem como fazer sem ele. Isso. E os pais chegam muito no consultório, né? Sim. Me ensine a não traumatizar o meu filho. Eu falo, olha, Freud disse que é impossível. É impossível. É isso. Tem como. E que bom que é impossível, né? Porque senão seria de uma outra ordem. É, porque você inseriu um ser no campo da linguagem. Gente, a gente é inserido antes de nascer. Escolheram Muito um antes. nome para você. Já é da ordem do trauma desde então, né? Não tem como, né? A nossa condição passa por aí. Agora a gente pode escolher. Aí eu acho que a gente pode escolher entre o drama e o trágico, Sim. Sim. né? Se você, enfim, insistir no imperativo do gozo ou no sintoma, você vai ficar no masoquismo, portanto, no drama. Vai. Mas se você topa encarar que nem todas as suas perguntas vão ter uma resposta, né? Porque é impossível você responder a todos os seus porquês. E se você suportar não se ver todo amado o tempo inteiro, né? Sim. Você pode ficar do lado trágico, que eu acho muito mais poético. Muito até. mais bonito. Sim, Dá sim, pra fazer né? muito mais coisa aí, né? Dá para inventar. É isso. Com o vazio, dá para inventar. Dá. Dá. E é isso um pouco, assim, né, da impressão que eu fico da análise, que é isso, assim, né? No melhor dos mundos, você faz uma grande questão, né? Não uma resposta. Exatamente. E aí é isso, né? E a gente vai levando a vida com essa questão, que não é tão simples assim, não é qualquer coisa, né? Mas a gente vai indo, atravessando, né? E isso vai fruir da sua margem de liberdade. Ela existe. Ela existe. Não dá para abrir mão disso. É isso que a gente fica assim inconformada. Como que alguém abre mão de uma margem de liberdade? Porque ó, vem o seu nome antes de você nascer,
vem uma série de falas a seu respeito, a gente vai se alienar, isso não tem jeito, né? Agora, você também não está todo na mão do outro, não precisa estar. Não precisa. Você pode cavar ali a sua margem de liberdade. A isso não dá para saída. renunciar, É. Sim. né? Ai, que delícia conversar. Queria Sobre esse ficar aqui um tema. pouco mais, né? Dá vontade de ficar falando muito sobre isso. Mas ela já deixou uma brecha pra voltar. Fiquei Isso, animada. já vamos receber ela. A gente pensa mais pra frente. É. Wanda, você quer dizer mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Só agradecer, né? Assim, faça uma torcida para o trabalho de vocês dar muito certo. Obrigada. Porque tem Obrigada. muita gente cometendo equívocos em nome da psicanálise. Tem muita gente buscando as redes para aparecer, né? Se a gente pode fazer algum evento, alguma atividade de transmissão da psicanálise, vamos colocar a psicanálise. Sim. E né? acho que esse que é o projeto, assim, que nasceu para isso, para essa palavra circular, assim, não tem esse intuito. E acho que o podcast tem uma referência tão legal, porque traz essa coisa da escuta, de Do uma coisa áudio. que é do áudio, que não dá para acelerar, que não dá para, né? Que é isso, assim, né? Trazer alguma coisa aí para circular. Ótimo. né? Eu gasto para vir de casa para o trabalho, pelo menos quando o trânsito tá bom, uns 35 a 40 minutos. Vou ouvindo vocês. Sim. Ai, que ótima Que ideia, Vou ter né? podcast, eu quero podcast para ouvir toda semana, por favor. Que Vamos ó, ter, toda semana. vamos você ter, viu? vamos ter, né? Pessoal, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu que Wanda. agradeço muito. E, mais uma vez, louvo a iniciativa de vocês. Vai dar obrigada. certo. Quero Vai que dar dê certo. muito certo. A gente Espero tá que investindo. gostem, né? É a nossa forma de fazer alguma É coisa. isso. Se escutarem ou não, a gente tá aí. A gente tá É lançando aí, isso aí. apostando em alguma coisa. É isso. O suportar ser não toda amada, É isso É. aí. não toda fálica. Não Por isso a toda coisa do fálica, né? desencontro, né? Porque é marcado. A gente quer marcar algo do possível. É alguma coisa. Ótimo. Uhum. A gente não Ótimo. sabe ainda o que que é. Depois Tudo a ver gente com o descobre. feminino. Tudo a ver com o feminino. Não, e cheio de ambiguidade, né? Porque esse marcado, eu penso na marca. Do corpo do- mesmo, né? Na marca, eu vou ousar aqui. Outra hora eu volto para falar disso, na marca do tracionário. Aquilo que nos constitui, sabe? Essa marca Sim. que é puro real. Sim. Então, desencontro marcado. Vocês foram muito felizes nessa escolha, Eu acho gente? que nem a gente se deu conta ainda do Não. que a gente do nome que a gente deu, né? Muito bom, muito bom. Vai sendo elaborado aí É, ao longo dos Todo dos mundo que vem aqui episódios. pensa. Isso. Analisa é bom por causa disso. É. Antônio chegou aqui, sentou ele. Que é isso? Ficou olhando assim. Aí a gente tentou uma explicação, ele não comprou muito, daqui a pouco ele deu a opinião dele. Isso. Aí a Traz gente já algo do comprou um pouco a estranho. dele também. É isso aí. Quando eu tiver um projeto, eu vou consultar vocês sobre nome. Ai, Ai, Isabela Vocês que é olha, são boa. boas nisso. Veio da Isabela. Isabela que é boa com esses nomes. Foi ótimo. Adorei. Veio diretamente do inconsciente mesmo. É dessa Pois ordem. é, tá vendo? Ai, muito bom, Obrigada, gente. Obrigada a Wanda. vocês, Até o meninas. próximo encontro. Um beijo grande. Até o próximo desencontro. Pessoal, e é isso. Curtam, se vocês curtirem realmente, né? Passem para amigos, colegas que vocês acham interessante compartilhar isso. A gente tá nessa proposta de fazer essa palavra circular mesmo, né? E é isso. Até o próximo encontro, desencontro. Tchau!